Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês aí o último vídeo da nossa metodologia Laubach, leitura e escrita, a Glow International. Nós queremos saber se você está gostando desses vídeos e se você deseja participar conosco, elaborando aí um grupo, a Glow International, na sua comunidade. Você pode trabalhar com o método Laubach, né, leitura e escrita. Nosso desejo é que cada nação seja tocada e que cada coração seja transformado. Se você deseja, nós temos aqui então as nossas formas de comunicação. Você tem acesso aí a essas plataformas onde você pode solicitar o material A Glow totalmente gratuito. Lembrando que a Glow International detém todos os direitos autorais desse método e você pode trabalhar conosco. Nós não queremos que você trabalhe sozinho, você pode trabalhar juntamente conosco e nós poderemos te ajudar, mesmo à distância, tá bom? Esse material ele é muito rico e o desejo que nós temos no nosso coração é de levar para cada coração a palavra de Deus, como acesso gratuito ao reino espiritual, para que ela possa ter ali realmente uma transformação de vida. Esse é o nosso desejo. E hoje, nesse vídeo de encerramento, eu vou mostrar para vocês algumas sugestões de exercícios de fixação que podem ser utilizados no momento de recapitulação do Laubach revisado, tá bom? O método Laubach, para quem quer conhecer, vai lá no vídeo 1, dá uma olhadinha. É importante que você conheça bem como esse método ele foi elaborado, quem elaborou, como que a Glow conseguiu os direitos autorais. Você precisa conhecer a nossa visão de trabalho, você precisa conhecer o material antigo, o material revisado, para que você consiga trabalhar com bastante autonomia, com bastante eficácia, tá bom? São 7 vídeos, por enquanto, depois eu coloco mais aqui, né? Mas eu quero que você assista com calma e que você possa desenvolver bem o seu ministério. Esse trabalho ele é muito gostoso de fazer e muito gratificante, tá bom? Vamos então aqui observar o momento da recapitulação. Quando você receber o manual do tutor, lá vai estar dizendo o seguinte: para o ensino da lição, nós vamos usar 5 passos do método. Nós já vimos até aqui. Mas em todas as aulas nós vamos ter 15 minutos para fazer a recapitulação da lição anterior, antes do ensino do dia a dia. Então, por exemplo, vamos supor que o meu aluno chegue e ele está na lição 5. Ele vai ver a lição 5 hoje. Mas eu preciso recapitular com ele, antes de passar a lição 5, eu preciso recapitular a lição do encontro 4. Então, nesses 15 minutos, o tutor vai fazer a leitura, né, e a escrita do alfabeto, onde vamos circular as vogais e as letras das famílias já aprendidas. Depois nós vamos fazer a leitura da lição, das palavras da sentença da lição anterior com a pessoa, tudo observando ali o caderno do aluno, tá bom? Vamos verificar se a tarefa de casa foi feita, vamos corrigir, vamos tirar dúvidas, tudo dentro desse período de 15 minutos. E a recapitulação, nós podemos utilizar, por exemplo, o quadro. Se você tiver um quadro, né, como esse que eu tenho aqui atrás, né, você pode utilizar o pincel, o giz, ou então você pode utilizar uma folha de caderno ou folha A4, né, onde você vai fazer uma lista invertida de palavras, por exemplo. Aqui nós temos as palavras utilizando a revisão da lição 10, como exemplo. Então, eu tenho aqui as palavras ema, rede, ele, nena, vê, tá vendo? Então você inverte essas palavras para ele fazer o quê? A ligação, né? Então essa lista não pode ter mais do que 7 palavras, é realmente muitas palavras, pode confundir o aluno. E na lista invertida, você pode repetir mais de uma vez a palavra que o aluno tiver dificuldade, né? Então você vai pedir para ele fazer essa relação, né, de ligar a palavra, né, na coluna 1 com a coluna 2, para ele poder ter então essa noção de que ele conseguiu comparar. Lembrando que, olha, como as palavras são colocadas, você pode utilizar aqui, ó, as inscrições maiúsculas e minúsculas, por exemplo, pode ser também. Na primeira coluna você deixa todas as letras maiúsculas e na segunda coluna todas em minúsculas, também pode ser.
Na primeira lição, o aluno vai aprender o A grande. Na segunda lição, ele aprende o L grande. Na quarta lição, ele aprende o T grande, que são os nomes de gente, os nomes de pessoa. Lembra? Então, em 4 lições, ele já aprendeu só 3 letras grandes. Então, depois dessas 3 lições, você pode fazer o quadro como eu sugeri para você agora há pouco. Você coloca as letras grandes do lado esquerdo e coloca as letras pequenas do lado direito para ele fazer a relação, né? Então, todas as letras e todas as palavras têm que ter relação com aquilo que ele já aprendeu. Não pode se colocar palavras que o aluno ainda não viu para fazer a recapitulação, tá bom? A recapitulação também pode ser feita com cartões com letras, ou seja, a lista invertida de palavras e de letras são eficientes na recapitulação, mas além disso a gente pode utilizar esses cartões aqui, ó, com todas as lições que ele já viu. E aí a gente pode ler esse som, por exemplo, vamos pegar esse cartão aqui, ó. Você lembra o som dessa letra? Essa aqui é a letra P. O som que ela faz é P, diga P. Ou então você só junta, né, assim, a boca faz P, P, P. É melhor, tá bom? Você sempre faz assim, ó. Essa é a letra P e o som que ela faz é P, P, P. E o que é isso? Aí ele diz pra você, A, muito bem. P, com A, pá, muito bem. E aí você vai fazendo novamente essa revisão, essa recapitulação, e depois você pode formar novas palavras. Por exemplo, aqui dá para formar bala, aqui dá para formar tala, bata, né? Então você vai formando novas palavras com poucos cartões, não pode se colocar muitos cartões para não confundir o aluno no momento da recapitulação, tá bom? E outra atividade que você também pode fazer, você pode pedir para o aluno circular as famílias silábicas trabalhando um outro texto. Você pode trazer um texto, né, escolhido da internet, por exemplo, e aí você pede, né, você tem que fazer esse texto de uma maneira ampliada, tá bom? A letra tem que ser bem grande e o texto tem que ser curtinho, tá bom? E aí você pede para ele circular as famílias que já foram trabalhadas. Por exemplo, Babebi Bobu, Cacocu, Dada de Dodu, tá bom? Depois, quando você tiver passado já de algum nível, né? Acredito que após a primeira revisão, né? A partir da 8ª lição, você pode pedir para ele separar as sílabas das palavras simples, tá bom? Nada de sílabas compostas, nada de sílabas difíceis. Você coloca em tarjetas pequenas palavras de 2 ou 3 sílabas para que ele possa fazer a separação das sílabas. Ele pode utilizar o próprio lápis para circular essas sílabas independente uma das outras, ou você pode pedir para ele usar a tesoura para ele recortar essas sílabas, tá bom? E depois você pode pedir, já que as sílabas foram recortadas, você pode pedir para ele juntar sílabas novas formando palavras novas. É muito interessante esse exercício. Com crianças é 10 isso aqui, né? Você pode fazer uma lista de palavras e colocar as palavras repetidas no meio, para ele poder circular as palavras que já são repetidas. Você pode fazer ditado mudo, né? Que é escrever a palavra na lousa ou num papel, desenhar a escrita da palavra no ar com o dedo indicador. Então você pode pedir para ele desenhar para você a letra, né? Do jeitinho que você achar que ele consegue. O importante é ele conseguir. Você pode pedir também para que o aluno tente reescrever uma palavra que você apagou ou escondeu, né? Então você tem a palavra escrita, talvez num pedaço de papel, você apaga ou você esconde com o dedo, pede para ele reescrever. Você pede para ele colocar nomes em desenhos, né? Imagens que você sabe que tenham 2 ou 3 sílabas, né? Por exemplo, tatu. Se ele já tiver visto essa lição, tatu, aí você pede para ele escrever. Você pode fazer caça-palavras, né? Com as palavras de um banco de palavras e você pede para ele procurar essas palavras. Você pode pedir para ele desembaralhar as letrinhas separadinhas, né? Já não são mais sílabas, são letras separadas
para ele formar novas sílabas e novas palavras. Você pode pedir para ele escrever o nome de pessoas com a família silábica já trabalhada. Podemos fazer também ligar as palavras iguais distribuídas em 2 colunas, bingo de palavras para exercitar a leitura. Você pode fazer também aqui colocar uma lista de palavras em ordem alfabética, né? Pode ser, já que você trabalhou, por exemplo, A, E, I, O, U, você pode trabalhar aquelas palavras e eles vão ter que desembaralhar colocando aquela ordem sequencial, né? A, E, I, O, U. Pode ser o abacaxi, a ema, a igreja, o ovo e a uva. Ele tem que organizar na ordem que ele viu. Você pode completar frases com as palavras dadas num quadro, leitura oral dos textos e depois leitura coletiva e depois leitura individual, como a gente faz normalmente, né? Enfim, dá para você fazer muita coisa. Aqui são só algumas ideias, algumas sugestões para vocês trabalharem no momento da recapitulação. Finalizando então o nosso contato com o nosso aluno, quando ele foi para casa, é momento então agora da gente montar um relatório individual. Você precisa formar um mapa informativo. Esse mapa informativo é um relatório que nós tutores devemos fazer anotando as principais dificuldades do nosso aluno, para a gente poder ajudar ele melhor na recapitulação que vamos fazer do nosso próximo encontro. Cada aluno tem que ter o seu mapa, mas o tutor, né, precisa guardar esse mapa. O aluno não pode saber o que está sendo escrito ali, porque essas anotações vão ser utilizadas somente por nós tutores. Vai nos ajudar a reformular o material, criar novas estratégias de aprendizagem e preparar o planejamento do próximo momento que nós vamos estar. Então, em Cristo, no ambiente do reino de Deus, toda dificuldade deve ser vista como uma oportunidade para a gente ver Deus agir. Então vamos dizer que você percebe que o seu aluno tem dificuldade com a questão do lápis, ele não sabe segurar o lápis ainda, você tem que anotar ali. Ele tem dificuldade de fazer o som de uma determinada letra, ele tem dificuldade de compreender as vogais, você vai anotando. Cada dificuldade deve ser vista como uma oportunidade para Deus agir na vida da pessoa que nós estamos trabalhando, tá bom? Lembrando que nós estamos ali servindo aquela pessoa, tá bom? Então, o relatório individual é mais ou menos assim. Cada aluno tem o seu, tá bom? Como se fosse uma tabela, uma planilha, tá bom? Você coloca aqui o nome do aluno, a idade, o endereço, se você quiser, né? Aqui a data do encontro que você teve, a lição que foi aprendida e as observações que você deseja falar a respeito daquele momento. E esse relatório vai ficar com você, você não vai entregar para o aluno e muito menos divulgar o que você está fazendo. Durante o momento da aula, você pode preencher esse relatório, né, de maneira que você não constranja o aluno. Mas o ideal seria quando ele fosse embora. Esse aqui é o momento pós-aula, tá bom? Então você vai observar as necessidades globais da pessoa. De que jeito que você vai fazer isso? Se ela tem boa visão ou não, se ela tem dificuldade de enxergar de perto ou de longe. As questões da saúde, será que ela estava bem, será que ela não estava, né? Você sentiu que ela não estava bem, que ela estava com dor de cabeça. Você precisa saber também o equilíbrio emocional dela, espiritual, né? Às vezes, nós que trabalhamos com crianças, percebemos que as crianças vêm para a aula com fome. E a criança com fome, ela não aprende. Às vezes isso pode acontecer com adultos também. Então é importante você verificar a necessidade de cada aluno. Inclusive a necessidade de óculos de leitura para os adultos, né? A maioria das pessoas que tem mais de 40 anos tende a ter um problema de visão. Então você, como eu já disse, já te orientei, já te dei a sugestão, você pode ir até a prefeitura da sua cidade, no departamento social, fazer a solicitação desses óculos, que são comprados por um precinho bem camarada, bem baratinho, e a prefeitura pode disponibilizar para os seus alunos, tá bom? E nossas palavras finais, né? Obrigado por você ter nos acompanhado aqui nesses 7 vídeos. E eu quero te dizer mais, eu quero te dizer que saber ler e escrever é muito mais do que decifrar o sistema que forma a língua. Por trás de cada palavra, expressão,
a um mundo de significados que variam conforme o entorno social e cognitivo. Essa prática promove a competência leitora e escritora e, assim, a autonomia da pessoa em relação ao mundo em que vive. O resultado disso é um cidadão mais consciente, uma pessoa mais informada, capaz de fazer boas escolhas e um cristão capaz de ler e compreender a Bíblia. Incentivamos que, depois de alfabetizadas, as pessoas continuem se encontrando para ler a Bíblia juntas, lerem artigos de jornais, reportagens, crônicas, poemas e etc. Nossos votos é que você não deixe isso esfriar. Torne o seu aluno um tutor, para que depois vocês tenham muito mais para compartilhar e para que vocês possam crescer muito mais juntos. Não se esqueça, o reino de Deus é aqui para nós hoje, podemos vivê-lo hoje. Então, é importante que a gente consiga trabalhar a autonomia da pessoa para que ela possa ser eficiente e eficaz no mundo em que ela vive, ok? Mais uma vez estão aqui as nossas redes sociais para você ter contato conosco acerca da solicitação do material totalmente gratuito. Que Deus te abençoe. E se você tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco. Estaremos à sua disposição sempre. Que Deus nos abençoe a sermos produtivos e a diminuir cada vez mais essa situação, né? Esse desnivelamento que existe na nossa nação ainda. Tá bom? Deus os abençoe. Um bom trabalho e um bom encontro com os seus alunos. Tá bom? Deus os abençoe.